Bom dia, meus alunos do 7º ano, tudo bom? Nós já estudamos a Reforma. Agora nós vamos estudar a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Foi uma reação da Igreja Católica contra o movimento protestante, né? O movimento protestante mudou muita coisa na Europa e a Igreja Católica teve que se adaptar para aceitar as novas mudanças. Então ela criou a Contra-Reforma. Então nós vamos colocar aqui, olha, Contra-Reforma. Contra-Reforma. Vamos colocar aqui, olha, Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi dentro da Igreja Católica, tá bom? Dentro da Igreja Católica. Quem iniciou a Contra-Reforma? O Papa Paulo III. Sempre confundo os números deles. O Papa Paulo III. Certo? O Papa Paulo III, ele criou, o que é importante na reforma é o seguinte: a reforma foi criada dentro de um concílio. O que é um concílio? Um concílio é uma reunião dos bispos que eles fazem para criar novas normas dentro da igreja católica. Então esse concílio foi na cidade de Trento. Por isso nós chamamos esse concílio de Concílio de Trento. Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele estabeleceu o seguinte: primeiro que ele durou por muito tempo. Ele passou pelo papado do Paulo III, que criou. Este é o Papa Paulo III, o cara que criou o Concílio de Trento. O Paulo IV, que foi o sucessor dele, certo? Depois veio o Pio IV, o Papa Pio IV e Pio V. Então foram 4 papas durante esse Concílio de Trento. Então foi uma reunião que levou muito tempo até eles decidirem quais seriam as mudanças da Igreja Católica para enfrentar o movimento protestante, certo? As coisas da Igreja Católica são feitas muito lentamente, né? Muito bem. Então, o que acontece? O Concílio de Trento, ele colocou coisas básicas que a gente precisa ver, certo? Então, o que o Concílio de Trento, primeiro ele preestabeleceu? Ele preestabeleceu o seguinte, que a salvação era por meio, certo? Por meio de obras. Por meio de obras. O que significa isso? Isso vai em desencontro com a Igreja Protestante. Porque para os protestantes, para você se salvar a sua alma, você só precisa ter fé. A Igreja Católica não. Não basta ter fé. Você tem que tomar obras. Você tem que fazer coisas boas. Você tem que fazer obras para provar a sua fé. Então, se você ajuda as pessoas, você vai para o céu. Certo? Se você dá uma esmola, você vai para o céu. Já para os protestantes, não. Para os protestantes, você não precisa ajudar ninguém. Só você ter fé que você vai para o céu. Então a Igreja Católica
ressaltou que a salvação é por meio de obras, certo? Muito bem. Outra coisa, o que vale dentro da Igreja Católica? O que é importante para você seguir dentro da Igreja Católica? A Bíblia, certo? E os dogmas da Igreja. A Bíblia e os dogmas da Igreja. Para os protestantes, bastava você seguir a Bíblia. Se você segue a Bíblia, você está com Deus. A Igreja Católica não. Tem que seguir a Bíblia, mas tem que seguir os dogmas da Igreja, as leis da Igreja. Entendeu? Isso é muito importante. Mas também é importante que a Bíblia essa é a Bíblia Vulgata, tá. certo? Essa aí é a capa de uma Bíblia de 1590. A Bíblia verdadeira é a Vulgata. Só existe para a Igreja Católica, só existe uma Bíblia. É a Bíblia Vulgata, certo? Por que isso? Porque Lutero traduziu a Bíblia, criou uma Bíblia para ele. Calvino criou uma Bíblia para ele. Um monte de gente começou a ter Bíblias próprias. Muita de igreja começou a ter Bíblias próprias. Hoje em dia, por exemplo, até a Igreja Universal fez uma Bíblia para ela. O pastor Edir Macedo criou uma Bíblia que é uma Bíblia da Igreja Universal. Então a Igreja Católica não aceita, o Concílio de Trento chegou à seguinte conclusão: não tem outra Bíblia, só tem uma Bíblia que é a Vulgata, certo? Que é a Bíblia que é traduzida lá da Septuaginta, que é a primeira Bíblia. Então a Igreja Católica, o Concílio de Trento confirmou isso, certo? Outra coisa que o Concílio de Trento confirmou foi os 7 sacramentos. Vou colocar aqui, isso aqui dá para ver daqui? Vamos ver? Deixa eu ver. Vamos ver? Os 7 sacramentos. E não deu para ver os Papa Pio, deu. Então aqui, ó, os 7 sacramentos. Vou colocar aqui. 7 sacramentos. Sete sacramentos. Então a Igreja Católica confirmou, o Concílio de Trento confirmou os 7 sacramentos. Quais são os 7 sacramentos? Vamos colocar aqui, olha. Os 7 sacramentos, para quem não lembra: batismo, crisma, tem que ser batizado, crismado, crisma, né? Deixa eu botar a setinha aqui. Matrimônio, o que é matrimônio? Casamento, certo? Matrimônio, confissão, você tem que, confessar os seus pecados, esse também é um sacramento. Extrema-unção, que é aquela que você recebe, extrema-unção. O que é a extrema-unção? É aquela bênção que você recebe antes de morrer, né? O padre dá a extrema-unção, que é para você que perdoa todos os seus pecados, né? Antes de você morrer. E a ordem da igreja. A ordem sacerdotal da igreja.
Então, esses são os 7 sacramentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um. O que eu estou esquecendo aqui? Batismo, crisma, matrimônio, extrema-unção, comunhão, confusão e comunhão. Comunhão. Certo? São os 7 sacramentos que a Igreja Católica confirmou. Certo? Outra coisa que eles fizeram, que a Contra-Reforma fez, foi o seguinte: foi o Tribunal do Santo Ofício. Tribunal do Santo Ofício. Esse Tribunal do Santo Ofício era a antiga Inquisição, que queimava as pessoas na fogueira. Esse Tribunal do Santo Ofício continuou queimando gente na fogueira. Todo mundo que era contra a Igreja Católica, eles julgavam nesse tribunal e condenavam, certo? E criaram também uma coisa chamada índex. O que é o índex? São livros proibidos que a Igreja Católica não quer que você leia, certo? Então, livros do Lutero, livros do Calvino, certo? Do John Hus, nada podia ser lido. A Igreja Católica colocou um índex, quer dizer, livros que você não podia ler.